Bom dia, queridos. Vocês estão felizes com Jesus? O que o Senhor tem feito nessa igreja, que lindo, hein? Falei ontem, se eu estou alegre, imagina o Senhor, né? Ontem estava muito lindo aqui, eu falei, imagina o que o Senhor está vendo lá de cima. Muitas mulheres adorando e louvando ao Senhor. É um prazer estar aqui com vocês, queridos. Agradecer ao pastor Emerson, pastora Ana, pela oportunidade desse evento, né, de mulheres que estava na agenda de Deus. E eu creio que grandes coisas o Senhor fez aqui nesses dias. Quem estava aqui ontem, meninas? Olha aí, ó, mulherada em peso, hein? Vai ser difícil, hein, pastor? Hã? Mas cadê os homens? Estão aí? Olha aí, ó. Glória a Deus. Ontem nós demos uma palavrinha sobre os homens, né, meninas? Deus deu uma alinhada na gente. Vou ver se eu compartilho um pedacinho hoje aqui também. Vamos orar por mais essa palavra, queridos. Que o Senhor nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, obrigada pela tua casa, pela vida dos teus filhos. Obrigada porque tantas coisas o Senhor tem feito aqui. Obrigada pelo seu banquete preparado para as nossas vidas. Obrigada por esse louvor lindo. Nós poderíamos ficar horas aqui louvando e engrandecendo o teu nome, Senhor. Porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda a majestade. Nós estamos aqui somente por causa do Senhor, para louvar e engrandecer o teu nome. Tudo é para o Senhor, tudo é feito para o Senhor. Obrigada porque o Senhor traz respostas para as nossas vidas, tem respondido às nossas demandas e nós somos gratos ao Senhor por isso. Eu louvo ao Senhor por esta palavra, peço que o teu Santo Espírito, mais uma vez, glorifique o nome do Senhor Jesus no nosso meio, através da tua palavra, que ela encontre um terreno fértil, um terreno onde possa frutificar, dar frutos, mudar vidas, mudar histórias. Nós sabemos que, independente da situação que estejamos passando, nada é maior do que a tua palavra sobre as nossas vidas, Pai. E eu glorifico o teu nome. Fica à vontade, Espírito Santo de Deus em nosso meio. E guarda-nos, livra-nos de todo o mal, para a honra e glória do Senhor, Pai. Amém, Deus. Amém, queridos. A palavra de Deus fala em Salmo, queridos, 145. Já vou entrar na palavra aqui, para não tomar muito seu tempo, depois de você ver um churrasco ali. Esquece. Daqui a pouco a gente vai estar lá. Mas Salmo 145 vai dizer assim, 145, capítulo 4, versículo 4. Uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos, e eles anunciarão os teus atos poderosos. Esta palavra, queridos, ela é uma convocação não para indivíduos ou projetos específicos, mas para uma geração inteira. Uma geração deve informar, contar, proclamar para outra geração, para a geração que está chegando, os grandes feitos do Senhor. Quem é o Senhor? A sua verdade, o seu evangelho, a sua palavra. Uma geração inteira, uma responsabilidade que está sobre a vida de cada um de nós. Não é uma pessoa que deve ser referência, não é um projeto que deve ser referência, mas todos nós, homens e mulheres corajosos, somos chamados a proclamar a próxima geração, a geração que está chegando e que nós estamos convivendo. Quem é o Senhor? E quais são os seus grandes feitos, a grandiosidade dos feitos do Senhor. Às vezes as pessoas entram no meu Instagram e falam assim, Juliana, você é uma referência. Como se aquilo fosse um elogio. Para mim, na verdade, eu não preciso muitas vezes de elogio para fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Isso é uma obrigação. Isso é entre mim e Deus. Mas muitas vezes eu vejo que as pessoas falam isso se isentando da sua parte do corpo. Bom, se você é referência, então vai você à frente da guerra. Eu fico aqui e me isento da minha parte do negócio. E nós gostamos de colocar pessoas em lugares para que nós não precisemos ir. Mas nós estamos vivendo os últimos dias, nós falamos ontem, fizemos uma conta, você lembra? Nós estamos na tarde do 6º dia, e o Senhor Jesus, Ele está às portas. E Ele conta com cada um de nós, que somos um corpo, e que cada um tem a sua devida importância no reino de Deus, no corpo de Cristo. E o Senhor fala que essa geração deve proclamar os feitos do Senhor. E eu estudando sobre sexualidade, queridos, que é aquilo que o Senhor tem me chamado para falar nesses últimos tempos, família, sexualidade, eu tenho entendido que talvez tenha uma geração agora, que está se estabelecendo de adolescentes ou de crianças, que justamente esteja num lugar de ausência do conhecimento e da grandiosidade de quem é Deus. Talvez eles estão num lugar que eles foram colocados, um vácuo da grandiosidade de quem é o Senhor.
E porque estão nesse lugar de ausência do conhecimento da verdade, eles estão buscando e procurando narrativas e ideologias para ancorar as suas vidas, porque lhes falta o fundamento de quem é Deus, o fundamento da verdade, o fundamento da palavra de Deus. E eles estão procurando mentiras, sofismas, espíritos enganadores, doutrinas de demônios, para ancorar a sua vida, que deveria estar ancorada na verdade. A ausência da verdade faz com que pessoas de todas as idades procurem uma mentira, um sofisma para ancorar a sua vida. Porque sem ter o referencial da verdade, sem ter o referencial e o modelo de quem é Deus, nós perdemos o referencial dos propósitos, nós perdemos o referencial de responsabilidade e nós perdemos o referencial da nossa própria identidade. Então, tudo fica relativo. Quem somos nós? Qual é o nosso propósito? Sem o referencial de quem é Deus, o nosso propósito é removido, a nossa responsabilidade é removida e cada um começa a viver a partir da sua própria verdade. Tudo bem? Consegue uma água para mim aqui, queridos? Que hoje eu já engatei a quinta por conta do tempo. Mas você vai pegando, né? Ontem eu estava mais mansinha, né? Obrigado, querido. Não existe vácuo no mundo espiritual, queridos. Obrigado. Ou ele estará sendo ocupado pela verdade, pelos fundamentos da palavra de Deus, ou as trevas encontrarão um lugar deixado. E é nossa responsabilidade, anunciar, proclamar e manifestar para esta geração quem é Deus e a sua verdade. Mas nós estamos vendo muitas vezes nós mesmos aqui dentro das nossas igrejas, aceitando espíritos enganadores, doutrinas de demônios, porque talvez em algumas áreas nós não tenhamos a verdade estabelecida e estamos confusos, por exemplo, com relação a quem são os nossos filhos. O mundo está trazendo um diagnóstico com relação a quem eles são, e estão confundindo a nós sobre quem eles são. Mas Deus não tem um outro diagnóstico a respeito da biologia deles ou de quem eles são. E nós também não deveríamos estar confusos a respeito de quem eles são. O mundo está confuso porque procura mentiras para colocar sobre as suas identidades. Mas nós não andamos na gangorra emocional do mundo, queridos. Não andamos sobre espíritos enganadores, não temos o nosso coração linkado a crenças ideológicas, filosóficas. Nós temos a nossa crença fundamentada na palavra, na verdade. E nós não deveríamos estar confusos sobre quem são os nossos filhos. Não deveríamos estar perguntando para o mundo sobre como educá-los. Porque a palavra nos deixou um modelo de como educar e disciplinar os nossos filhos em amor. Ah, Juliana, mas se eu viver de acordo com esta verdade o tempo inteiro, de acordo com esta palavra, né? Esta coragem que você me instiga a ter, só me faz pensar que eu serei perseguido pelo mundo se eu tiver coragem. Sim, está contabilizado. A nossa perseguição está contabilizada nos planos de Deus, porque nós podemos ser cancelados nas redes sociais, mas a igreja de Cristo nunca será cancelada. A liderança pode ser cancelada, a estrutura pode ser cancelada, mas Jesus Cristo nunca será cancelado. E a nossa missão como igreja também nunca será cancelada. E a perseguição, talvez o cancelamento faça parte, queridos. Está contabilizado desde o Éden, que nós correríamos riscos. Mas nós achamos que é possível levar uma vida proclamando os grandes feitos do Senhor, estabelecendo o reino de Deus sobre as nossas casas, sem ter nenhum risco, ou sem correr nenhum risco. Mas não é possível. Isso nunca foi projeto. O risco sempre esteve contabilizado desde o Éden. Havia um risco do homem escolher a morte e não a vida, e o homem escolheu a morte. Entre 12 homens havia um que havia um risco de ter traição, e aquele traiu, Judas. Mas sempre esteve contabilizado e nunca interferiu no cumprimento do propósito, mesmo com estes riscos que nós corremos. E aí nós ficamos perguntando, por que precisamos de coragem, se todos aqueles que utilizam são de certa forma perseguidos? Porque não há como viver os sonhos de Deus para a sua vida, se você não colocar uma dose violenta de coragem, para viver nestes últimos tempos. Talvez nós não precisamos mais de ferramentas e nem de cursos, nós só precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós já aprendemos. Coragem para viver os últimos dias sobre a terra, coragem para viver na sua família, na sua casa, no seu ministério, talvez um momento onde nós nunca precisamos tanto de coragem para viver a palavra de Deus. Charles Spurgeon, que é um pregador, né? Ele disse que o evangelho
é como um leão enjaulado. Nós não precisamos defendê-lo, nós só precisamos abrir a jaula e soltar. Talvez hoje essa jaula que prende o evangelho seja justamente o silenciamento dos cristãos, nosso silenciamento. Por medo, talvez. Chame um cristão de qualquer coisa, fóbico, que a gente já se encolhe. A gente já entra correndo para dentro de casa, a gente já para de falar. Mas o Senhor nos deu um espírito de coragem, de amor e de ousadia, de equilíbrio, e não de covardia, não de culpa, não para ficarmos acuados, não de silenciamento, não, queridos. Mas o espírito de coragem, para vivermos esse tempo. O problema é que o medo de proclamar a verdade dentro e fora de nossas casas tem liberado ou permitido que espíritos enganadores e doutrinas de demônios entrem em lugares que nós não estamos ocupando com a verdade. Nós acreditamos que criar os nossos filhos, deixar soltos e com 14 anos vamos conversar com eles sobre sexualidade, sobre ideologia, sobre família. Queridos, ele já está há 14, 15 anos ouvindo enganos e mentiras, e nós estamos atrasados. Estamos perdendo o coração dos nossos filhos pelo nosso silenciamento. Existe uma guerra pelo coração deles. Uma guerra, queridos, que está 24 horas por dia, 7 dias na semana, através da metacomunicação, falando frases de efeito, incutindo, falando as mesmas frases de todas as formas nas músicas, nas séries, nos filmes. E nós achamos que vamos conseguir desarmar ou refutar esses enganos que estão sendo enraizados dentro deles com 2 minutos por dia, olhando no olho dos nossos filhos. Não vamos. Existe um livro chamado Desmistificando a Depressão, que diz que um pai e uma mãe têm 17 minutos por semana de tempo, olho no olho com seu filho. Divide isso por 7. 2 minutos e alguma coisa por dia. Nós não vamos desarmar o mundo em 2 minutos. Sendo que eles ficam 8 horas por dia nas telas. Hoje o maior abandono afetivo de uma família é entregar o seu filho à tela. Nós temos medo de que eles atravessem a rua, mas eles estão soltos no mundo. Então a conta não fecha. E esta geração que está vindo já está enfrentando problemas que nós não sabemos lidar. Nós desconhecemos inclusive os desafios que eles vão enfrentar. Talvez a próxima geração, e essa igreja aqui de crianças, ela está sendo construída, não é à toa, porque o Senhor já visitou o futuro. E Ele sabe que talvez venha uma geração de crianças que realmente serão aquelas que darão a sua vida por amor ao Senhor Jesus. E elas irão nas praças cantar e louvar e proclamar o nome do Senhor Jesus. E elas terão uma coragem inabalável. Não à toa, Satanás está há mais de 40 anos com essa deliberação do aborto, matando 50 milhões de crianças por ano. E toda vez no Evangelho que Satanás se levanta para matar uma geração de crianças, foi assim com Moisés, foi assim com Jesus, é porque viria uma geração de profetas que destruiria as obras do diabo e que proclamaria o reino de Deus. E eu creio que uma geração de crianças está vindo, poderosa, mas quem vai incutir a palavra de Deus dentro dos seus corações? Fala eu. Não passe a sua responsabilidade para a igreja, queridos. Porque a responsabilidade de educar os filhos é dos pais. É dos pais, a igreja é um complemento dos céus para as nossas vidas. Mas existem desafios grandes que crianças, adolescentes já estão enfrentando e nós também. E nós já não estamos sabendo lidar. Dependência digital, dependência tecnológica, problemas de saúde mental, uma epidemia de saúde mental. Só eu que percebo isso, queridos. Todo e qualquer problema hoje converge para um problema de gênero, de uma criança ou de um adolescente. Uma crise de um adolescente, um marasmo, uma apatia, uma crise de identidade normal de um adolescente que todos nós passamos. Hoje está encontrando lar em problemas de gênero, porque eles estão se autodiagnosticando através de comunidades online, porque eles querem respostas muitas vezes para os seus conflitos, que eles não estão sabendo lidar com conflitos internos, emoções internas, eles não estão sabendo lidar, estão encontrando em redes sociais grupos que falam, olha, você está sofrendo tanto, você está tão angustiado, você está passando por todas essas situações, porque na verdade você é trans.
E aquele adolescente que nunca havia pensado nisso na vida, fala, ah, é? E do outro lado os grupos estão dizendo, sim, eu também vivi em angústia, eu também vivi em crise. E você precisa começar a se medicalizar para você ter um alívio na sua vida. E ele então, ele recebe aquele autodiagnóstico, nós engolimos aquele autodiagnóstico vindo de um próprio adolescente, ou seja, o mundo está dizendo quem ele é, nós estamos aceitando, sendo que talvez é só mais um adolescente passando por uma crise de adolescência, de puberdade, abrindo mão do corpo infantil, entrando na vida adulta. Quem aqui nunca passou por crise na adolescência? Mas eles estão buscando respostas no mundo. Estão buscando respostas para as suas angústias através de grupos de comunidades. E eles falam, então eu sou isso, você me deu um diagnóstico. Eu tenho angústia, talvez realmente por conta disso. E aí chegam em casa da noite para o dia e falam, pai, mãe, o meu nome não é mais João, agora o meu nome é Maria. E os pais falam, oi, da onde que aconteceu isso? Onde é que eu estava que eu não vi esse processo todo? Ele estava através do mundo procurando respostas para a sua vida. Talvez o maior desafio dessa geração que nós temos dentro das nossas casas seja justamente criá-los no mundo real. Verdade, evangelho e realidade andam juntos. A realidade não está apartada do evangelho. A verdade não está apartada da realidade. Existe uma verdade, existe um decreto sobre o seu corpo, sobre a sua biologia, do qual você não tem liberdade de escolha. Essa é a realidade sobre você. Da mesma forma que mentira e ideologias também caminham juntas. Nós não sabemos os desafios, mas sabemos a única forma de vencer todos os desafios. Porque a palavra de Deus não nos deixa sem resposta. Nós achamos que não há resposta para problemas contemporâneos, mas há. A palavra de Deus fala em 1 João 5. Porque todo aquele que é nascido de Deus, esse vence o mundo. Quem é que vence o mundo? Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aqueles que não creem que Jesus é o Filho de Deus, eles não estão vencendo o mundo. Apesar de que o mundo está aplaudindo eles, mas eles estão sendo tragados e engolidos pelo mundo. Aquele que é nascido de Deus, porque a salvação cria a identidade em todos nós, e uma identidade que espíritos de engano e doutrinas de demônios não conseguem entrar, não conseguem nos cancelar, essa máfia não consegue nos enganar acerca de quem nós somos. Porque a salvação cria em nós uma identidade, nos dá armas espirituais, da qual o mundo não tem, para nós lutarmos contra o mundo e vencermos o mundo. Armas que são espirituais, armas poderosas em Deus. E vencer o mundo aqui não é destruir o mundo, não é destruir pessoas, mas é que o mundo não resistirá aos nascidos de Deus. O mundo não resistirá àqueles que creem que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence aquele que não crê. Vence no sentido de que aquele que não crê não resistirá aos nascidos de Deus. Precisamos apenas não nos contaminar com o mundo. Não nos contaminar com o mundo. Eu quero compartilhar aqui 4 pontos importantes para influenciarmos as nossas casas, a nossa geração e as nossas vidas. Vai ser rápido. Tudo bem? Você está aí, querido? As mulheres estavam mais animadas ontem de noite. Também, mulher junto, né? Você espera o quê? A gente se anima. Me ajuda aí que está tenso a palavra, né? Vamos lá. 4 pontos aqui, queridos, importantes para influenciarmos esta geração. Primeiro, ensine seu filho a ter responsabilidades, não direitos. Nós viemos ao mundo com responsabilidades. Cultivar e guardar o mundo. Guardar o solo, guardar a terra, guardar o Éden. Nós não viemos ao mundo para desfrutar. Quem deu essa ideia foi Satanás. Desfrute de prazeres de morte. Deus havia dado responsabilidades para o homem e para a mulher. Isso não quer dizer que nós também não desfrutaríamos do Éden, porque o Senhor falou: coma de todas as árvores do jardim, menos desta. Então havia uma responsabilidade, inclusive, sobre o que poderíamos desfrutar. Você pode desfrutar de tudo, menos de prazeres de morte. E Satanás, ele entra então ali, dizendo para o homem e para a mulher que eles não vêm ao mundo para ter responsabilidades,
mas que são turistas, são livres para desfrutar de prazeres de morte. Oferecem para o homem e para a mulher uma realidade concorrente com a realidade que Deus havia colocado. A realidade que Deus havia colocado andava na verdade. A verdade é que se você fizer isso, você vai morrer. E Satanás chega e fala, não, existe uma verdade concorrente. Não é tão ruim assim. Nós achamos que essa perna da ideologia de gênero, né, que se chama imanentismo, que é o convite ao mundo fantasmagórico, o mundo irreal, nós achamos que isso é novo, mas isso já estava no Éden. Um convite é uma realidade paralela, uma verdade concorrente. Viva a vida do seu jeito e você não terá problemas. Ensine seu filho a ter responsabilidades. O pecado nos transformou em turistas, em aproveitadores, aqueles que só querem desfrutar. Quem vive para o desfrute são crianças, queridos, que vivem no ID. É o mundo do entretenimento, o mundo da diversão. Nós temos hoje crianças de 2, de 10 e de 40. Né? Que só vivem para o videogame e para a pornografia. Os Peter Pans. Nós não vamos entrar nesse assunto agora. Mas ensine seu filho que Deus pedirá conta de tudo aquilo que Ele te deu. Talvez o melhor versículo para começar a ensinar os seus filhos sobre sexualidade está em 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, não divida, deixe conservado o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, observe que Deus vai cobrar uma unidade da sua alma e do seu corpo. Então você não pode ser um em cada lugar. Talvez o melhor versículo para começar ensinando os nossos filhos sobre sexualidade. Meu filho, vão querer que você divida, que você seja um híbrido na sua alma e uma mulher no seu corpo. Mas Deus vai cobrar de você o que você fizer. A sua fragmentação será cobrada de você. Porque Deus uniu e o homem não pode separar aquilo que Deus unificou. E todos os propósitos de Deus serão derramados sobre a sua vida num corpo íntegro, onde espírito, alma e corpo não podem ser fragmentados. Ensine seu filho a ter responsabilidade sobre isso. Amar, respeitar o seu corpo, limites sobre o seu corpo. Cuidar do seu corpo desde a infância. E quando ele crescer, provavelmente ele não será engolido pelo mundo dizendo que a automutilação fará dele um homem mais feliz. Porque ele aprendeu a amar e respeitar o seu corpo. E ele entende que o seu corpo será preservado para que ele possa desfrutar do que o Senhor tem para ele. As crianças de hoje, talvez elas não estejam dormindo, né, adormecendo, meditando em coisas que elas fizeram durante o dia. Responsabilidades que elas não cumpriram. Coisas que elas fizeram e nós estamos evitando as consequências das suas irresponsabilidades, mesmo que pequenas. É assim que nós educamos. E as crianças não dormem mais com a consciência de talvez ter que pedir perdão para alguém, de talvez ter que se desculpar com uma professora, de ter que pedir perdão por terem sido mal educadas. E elas estão crescendo com uma mentalidade de irresponsabilidade e impunidade frente ao mundo. Impunidade é o modus operandi da ideologia de gênero. E nós estamos vendo adolescentes invadindo escolas. Impunidade. Impunidade é o modus operandi. É o mundo da fantasia, é o mundo impunível, o mundo irreal, onde você é convidado a ser meio homem, meio animal. Vocês acham que levar os seus filhos, queridos, no cinema, assistir esses filmes híbridos, eles não estão passando nenhuma mensagem para as crianças? De que você pode ser meio humano, meio águia, meio homem, meio animal? Isso é uma dessensibilização da identidade das crianças. Está dizendo para as crianças, ei, não queira ser parecido com quem você é parecido. Espiritualmente é essa a mensagem. Não queira, com quem que você é parecido? Com quem que você é imagem e semelhança de Deus? Mas esses filmes híbridos estão dizendo, não, você pode ser imagem e semelhança de qualquer coisa. E as crianças estão sendo dessensibilizadas de onde elas vieram e de quem elas são parecidas. Você está entendendo? Não há nada, queridos, subentendido. Nós estamos muito distraídos em filmes, em telas, em seriados. E nós estamos perdendo o coração dos nossos filhos porque não estamos discernindo os tempos. Por que esse tópico da responsabilidade ele é importante? Porque hoje nós temos uma geração crescendo
irresponsável sobre os seus deveres e colocando os seus sentimentos e os seus desejos como um direito. E os nossos sentimentos, que são passageiros, e os nossos desejos, que são passageiros, hoje são leis. Desejo de não ter um nenê, aborto. Desejo de ter um filho perfeito, eugenia. Desejo de ter um filho com a característica que eu quero, o cabelo que eu quero, o rosto que eu quero, perfeito. Meu sentimento é um direito. Eutanásia, o direito de morrer. Os nossos desejos se tornaram direitos, queridos. Mas eles não são, porque nós temos uma regra de vida, que é a palavra de Deus, aonde o Senhor fala que o nosso coração é enganoso. E nós estamos colocando esse coração enganoso no centro das nossas vidas. Explique isso para essa geração, que existem duas formas de ver a vida. Uma é através do irreal, do imanentismo, onde você deve dar função para todas as coisas, mas que nós não acreditamos nisso, porque nós não estamos no centro e não somos criadores, e nós vemos o mundo através do transcendentalismo, do realismo, onde Deus está no centro e Ele deu função para todas as coisas, e Ele sustenta todas as coisas, com a palma das suas mãos. Transcendência. Deus está no centro. Deus está no centro de tudo. Segundo ponto. Ensine que homens e mulheres ambos são importantes para Deus. Porque nós temos uma cultura que está acabando com o masculino. Eu falei um pouco aqui ontem para as mulheres. Nós vivemos numa sociedade que está um caos porque as famílias estão um caos. E as famílias estão um caos porque o homem perdeu o seu lugar de papel e de valor diante da sociedade. E os homens, eles não são os opressores, eles são parte da solução do problema da sociedade. Eles são grande parte da solução dos problemas da sociedade. Mas nós estamos vivendo uma morte social do homem, produzida por movimentos caídos, por uma cultura de mulheres caídas, que estão desvirilizando os homens, tirando deles o seu potencial, a sua força, e obrigando eles a ficarem escondidos na sua masculinidade, acuados e oprimidos na sua virilidade. E eles estão crescendo desse jeito, frustrados, embotados. E estão se entregando a vícios, a imoralidades, a bares, a pornografia. Porque na verdade eles gostariam de estar à frente da sua casa e da sua família e da sociedade. Mas eles estão sendo oprimidos, removidos desse lugar. Perderam um lugar social, se sentem frustrados e excluídos. Desconfiando do seu instinto materno, do seu instinto protetor, se tornaram inseguros, e estão deixando e abandonando seus lugares de marido e de pai, e consequentemente a sociedade toda está sofrendo, a nosso lar, a nossa casa está sofrendo, porque afinal de contas nós mulheres estamos querendo dar conta de tudo. Se entregam às imoralidades porque gostariam de fazer o que nasceram para fazer e nasceram para ser, mas não conseguem. Não conseguem fazer nem em suas próprias casas e nem na sociedade. E quem está fazendo isso? Mulheres caídas. Removendo o homem do seu lugar de valor, do seu lugar de espaço. E estamos substituindo os homens por nós mesmas. As próprias mulheres, dizendo que nós somos indispensáveis. Estamos causando danos para nós, para as nossas famílias e para a sociedade. Os pais estão sendo destronados do seu lugar paterno, do seu lugar de pai. Eu trabalho com famílias há 7, 8 anos, pais em conflito com a sexualidade dos filhos. Desde que o Senhor me chamou para trabalhar com sexualidade, eu trabalho com famílias. Tem um grupo de Telegram, no Telegram, onde os pais que fizeram o meu curso para pais que estão em conflito com a sexualidade dos seus filhos, eles estão naquele grupo do Telegram, tem 400 famílias ali. Mas na verdade 99% são mulheres. 99% são mães, guerreiras, que estão ali, lutando, tentando aprender, buscar, para ajudar os seus filhos, ajudar a sua família. Mas onde estão os homens corajosos desse tempo? Existe uma escritora espanhola chamada Maria Calvo, ela escreveu um livro chamado Pais Destronados, e ela leu que uma pesquisa com mulheres europeias de 25 a 35 anos, relatou que 84% dessas mulheres não querem uma família, não querem maridos,
Até querem filhos, mas através da reprodução assistida. Não querem a maternidade. Não querem engravidar, ou seja, não querem legado, não querem família. Querem que crianças brotem no mundo sem uma origem. Estão trocando a genealogia pela tecnologia. Estão removendo daquelas crianças o direito da paternidade, o direito de terem um pai, o direito de pelo menos terem uma figura simbólica de quem é o meu pai. Quem é o meu pai? É aquela clínica. Mulheres caídas, elas precisam disseminar as suas mentiras. Mas a palavra de Deus diz que a família é uma bênção. E ela é a cura para a sociedade, queridos. E precisamos alinhar a nossa família e a nossa casa de acordo com a palavra de Deus. Primeiro os nossos, os de dentro da nossa casa. Essas mulheres disseram que não queriam ter filhos por 2 motivos. Falta de tempo e liberdade. Ou seja, sacrifício. Justamente o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Uma família exige sacrifício, sim, porque ela é anti-individualismo. Então todo mundo tem que se doar para que o negócio vá bem. É justamente isso. Uma família é anti-individualismo e ela deixa legado. E ela conserta uma sociedade caída. Mas Satanás, ele não tem identidade, ele quer colocar sobre os nossos filhos justamente essa persona órfã que vem ao mundo sem saber de onde vem. Sem saber o seu destino, sem saber a sua origem. Terceiro pilar aqui, autoridade. Talvez uma das pernas que sustentem todos os movimentos que nós estamos vendo aí, é justamente a oposição com a autoridade de Deus, com a autoridade do Pai, com a autoridade da família, transferindo para os grupos a autoridade que era da família, devida da família. A autoridade da família hoje ela se tornou autoridade dos próprios grupos de adolescentes. Eles não perguntam mais aos pais, mas perguntam aos seus pares, ao grupo de pares. Quando você vê uma sociedade inteira se autorreferenciando, se autodeterminando, se autoproclamando, é uma geração que não se submete à autoridade de Deus. Quando você aceita que alguém te defina, você está colocando essa pessoa no lugar de autoridade da sua vida. Se eu aceito que Deus me diga quem eu sou, é porque eu reconheço Deus sobre a minha vida como autoridade. Mas se esses adolescentes estão colocando as celebridades, os artistas como sua autoridade, e esses artistas estão definindo, é porque o seu coração está desconectado da autoridade de Deus. Consequentemente da nossa como pais também. E nós temos visto uma geração inteira desconectada da autoridade de quem é Deus. Uma cultura contemporânea onde a autoridade é horizontal. Famílias que vivem numa democracia, numa horizontalidade de autoridade. Pais que se tornaram amigos dos seus filhos porque querem um lar pacífico, não querem criar conflito e não querem falar de problemas ou de situações constrangedoras. E nós estamos entregando um espaço vácuo no coração deles para que o mundo preencha de enganos. Porque não há vácuo no mundo espiritual. E eu sei que nós temos concorrentes, queridos. Concorrentes de pais com outros agentes de socialização. YouTubers, influencers, a mídia está a todo vapor para deseducar os nossos filhos. E eles estão transferindo a autoridade dos pais para os seus grupos. É o chamado adolescentrismo. Os adolescentes de hoje não vêem mais distinção entre jovens e adultos para se submeterem. Mas no reino não é uma democracia, é uma teocracia. Existe um que manda e todos nós obedecemos. E nós temos um modelo a seguir nas nossas casas. Nós temos uma palavra, nós temos um Senhor que dá uma única direção. E nós não temos que entrar nessa moda do mundo, queridos. Porque percebe que os pais que justamente entram nessa gangorra emocional aí, do que o mundo está dizendo sobre eles, acabam tendo os mesmos sintomas de ansiedade que os adolescentes têm. Mas nós não somos chamados a olhar para eles como o mundo está olhando, nós estamos num lugar acima. Nós temos o olhar de Deus sobre a vida deles, e Deus não está confuso sobre eles. E Deus não está confuso sobre a nossa identidade, Deus não está confuso sobre as nossas famílias. Mas nós estamos nos culpando, entrando em cativeiros e adoecendo, porque estamos recebendo e aceitando o diagnóstico do mundo sobre eles. E nós precisamos sair desse lugar de derrotismo
que está nos causando depressão, porque é assim que os pais chegam no grupo. Deprimidos, se culpando, se separando, porque um coloca a culpa no outro da condição do filho. Não, queridos. Reino dividido não subsiste. É esse momento que a gente precisa de união. E não procurar culpados, mas se unir, resolver os problemas. Família é democrática, mas o reino não é uma democracia. Se Deus falou que algo é assim, que existe uma hierarquia dentro das nossas casas, nós não temos que perguntar ao mundo como que nós devemos lidar com isso. Se o Senhor já deixou um exemplo. Talvez você é um pai e uma mãe aqui que acha que não tem mais autoridade sobre a vida dos seus filhos. Porque o mundo convenceu você a sair desse lugar de autoridade. Talvez até a relação com seus filhos diz para você que você não tem mais autoridade, porque talvez os adolescentes nem olhem mais nos nossos olhos. Eu sei como é que é, queridos. Apesar de não ter filho, né? Deus levanta as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Não é engraçado? Eu tenho um grupo com 400 famílias tratando de filhos e eu não tenho filho. E eu falei isso aqui ontem na primeira ministração. A respeito da parábola do banquete, o Senhor convidou muitos que de antemão sabiam que deveriam estar lá. E chegou na hora do banquete, eles não quiseram ir, e o Senhor então refez a lista da festa. E falou, eu vou colocar no lugar de vocês aqueles que querem vir, porque vocês não querem cumprir o mandato que foi dado para vocês. E talvez é isso que eu esteja fazendo na minha vida. Eu vim porque o Senhor me achou em becos, em valados, em caminhos. Porque aqueles que foram convidados para o banquete, a palavra de Deus diz que eles não compareceram. Eles rejeitaram o convite do Senhor, mas eu vim. E o Senhor está usando aqueles que vêm. Para confundir a loucura desse mundo. Está usando as coisas vis e desprezíveis pela sociedade. Para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Mas talvez você se desautorizou, queridos, do lugar de autoridade e perdeu a sua voz dentro da sua casa. Mas esse é o tempo em que os seus filhos, em que essa sociedade, em que as nossas famílias, elas estão ansiosas por um direcionamento, por uma referência, por uma voz que não se cale, que não se omita, que não silencie. Essa voz é você. Dentro da sua casa, essa voz é você. Talvez você não tenha o esposo. 56% das famílias no Brasil não tem a figura do pai. Não era o ideal, mas talvez só tenha você, mãe. Então é você que o Senhor vai usar como autoridade. Porque infelizmente o ideal ficou no Éden. Eu estava falando isso ontem com a Anne, né? A respeito de adoção. O ideal é que não houvessem crianças para adoção. Mas o ideal não existe mais. E nós fomos adotados e temos toda a obrigação de adotarmos também essas crianças que estão lá esperando uma família. Talvez você tenha se removido do lugar de autoridade, porque você entende que você falhou com a sua família, que você falhou com os seus filhos. E justamente o que Satanás quer é que você saia desse lugar de autoridade, porque se não existe um referencial dentro da sua casa, cada um vai construir narrativas e vai continuar vivendo perdido. Mas Deus nunca nos dá um serviço, queridos, sem nos conceder graça para operar naquele serviço. Para operar naquele serviço. Mas Juliana, nós mal nos cumprimentamos. Talvez você pense a respeito dos seus filhos. Não entre na instabilidade emocional deles. Você não está confuso sobre quem ele é. Talvez você tenha que ir até as trevas, na confusão e na bagunça emocional dele, para ajudá-lo a sair de lá. Mas a confusão e a imoralidade sexual dos nossos filhos não é um lugar que nós queremos ir, porque não é convidativo e não é agradável. Mas é interessante que Deus deixou o modelo. A palavra fala que o Senhor nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, a saber, Cristo Jesus. Ele foi até a nossa lama e as nossas bagunças e os nossos pecados e nos resgatou para o reino do seu Filho amado. E talvez muitos pais devam fazer esse caminho para ajudar os seus filhos a sair de uma confusão, a sair de uma crise existencial, a sair de alguns problemas, conectar o seu coração com o coração do seu filho, para que ele comece a confiar em você de novo, e vocês comecem a andar juntos novamente, e tudo seja estabelecido, e você volte a ser considerado nesse lugar de autoridade na sua casa, porque você tenha uma resposta que o seu filho e a sua família precisa. A família tem uma mensagem que o mundo precisa ouvir, queridos, e a autoridade é uma delas. Nós precisamos influenciar a nossa casa, continuar andando com o coração reto diante de Deus.
Eu vejo que nesses últimos tempos o Senhor, Ele não está medindo somente comportamentos, mas coração. Corações puros diante de Deus. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados você é duplamente feliz. Você é mais feliz do que aquele que diz que é feliz só porque você é encontrado com o coração puro diante de Deus. Felizes são aqueles encontrados com o coração puro diante de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Não é um tempo mais de comportamento só, queridos, de performance, de ativismo, de muito fazer. O Senhor quer nos encontrar com um coração limpo diante dEle. A primeira coisa que nós aprendemos com essa bem-aventurança é que o Senhor se importa com o nosso coração puro, não entregue às corrupções do mundo. Não entregue às filosofias do mundo, às imoralidades do mundo, coisas que só nós sabemos que nós fizemos. Coisas que talvez alguns tenham levado uma vida dupla durante 10, 15 anos e ninguém sabe. Mas é um coração encontrado corrupto diante de Deus, corrompido diante de Deus e que vai precisar consertar o seu coração diante de Deus. Porque o Senhor diz que do coração procede tudo de ruim. Os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, tudo procede de um coração, não do comportamento. Primeiro é no nosso coração que nós nos autorizamos ao mal. Nós nos autorizamos à desobediência, nós nos autorizamos a pecar, as imoralidades. É aqui dentro primeiro. Depois o nosso comportamento revela o nosso coração. Do coração procedem os maus comportamentos. E a palavra de Deus diz em Provérbios 27, assim como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem nós somos. Assim como a água estampa o seu rosto, assim o seu coração um dia vai expor quem é você. Não tem como a gente fingir muito tempo, carregar por muito tempo no nosso coração, queridos. Coisas que talvez o mundo não saiba, as pessoas não vejam, mas um coração corrupto, uma hora ele vai ser exposto, refletido diante de todos nós. E aqui nós vemos muitos escândalos nas igrejas por conta disso. Pecados sendo levados por 10, 15, 20 anos, onde ninguém sabe. Mas assim como a água reflete o rosto, seu coração vai refletir quem está lá dentro. Quem está sendo adorado, quem está sendo servido. E o nosso oculto ele vai vir para fora. E o coração sempre deixa escapar, queridos, quem nós somos verdadeiramente. Uma hora nós não vamos conseguir fugir mais. E é um chamado a um alinhamento dos nossos corações diante de Deus. O problema é que muitas vezes nós somos exortados, disciplinados, discipulados, e essas conferências, esses congressos são maravilhosos por isso. Conferência para conferir a nossa vida diante de Deus. E Deus confere, e nós encontramos em nós algo corrupto, mas nós não abandonamos. Mas a palavra fala em Provérbios 29, que aquele homem e aquela mulher que muitas vezes são repreendidos, são exortados, são chamados à disciplina, e não dobram a sua cerviz, não se dobram a palavra, mesmo assim eles serão quebrados. Mas quando não se dobram a palavra, eles serão quebrados e não haverá conserto. Porque já foram exortados muitas vezes para se consertarem, para que haja restauração. Quando você aceita a palavra, recebe a palavra, o Senhor te restaura, te conserta e a cura para você e para toda a sua família. Mas a palavra também diz que quando você é repreendido muitas vezes para você abandonar um caminho mau, você endurece a sua cerviz, você se torna orgulhoso. Mas você não vai fugir do conserto. O problema é que quando a palavra te acertar, vai quebrar e não haverá restauração para você. Significa pescoço duro, dura cerviz, uma pessoa orgulhosa. Não, essa palavra não tem efeito. E continua governando a sua própria vida. Não se dobra diante da correção da palavra de Deus. Consequentemente, não cresce, não amadurece, não recebe as heranças da palavra de Deus, que estão disponíveis para todos nós. Eu tenho 2 minutos ali, eu quero só compartilhar a última palavra, porque eu engatei a quinta aqui, você viu, né? Depois assiste de novo lá, mas é para aproveitar o tempo. Eu vou ler uma última palavra aqui e a gente vai encerrar. Tem como projetar uma palavra? Não? Tá, não tem problema. Você conhece uma passagem de Gênesis 20?
do 1 ao 7, é uma conversa entre Abraão e Abimeleque, aonde Abraão mente pela segunda vez. O pai da fé mente pela segunda vez que Sara é sua irmã. Bom, Sara era meia-irmã dele, mas ele estava falando aquilo para preservar sua própria vida. E a palavra vai dizer assim, Gênesis 20, do 1 ao 7. Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver em Cádiz. Depois morou um tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá. A mulher que você tomou, ela é casada. Ela não é sua. Mas Abimeleque, ainda em sonho, disse: mas eu não toquei nela. O Senhor destruiria um povo inocente? E Deus em sonho, e Abimeleque em sonho continua falando para Deus: mas Deus, veja bem, não foi Abraão que disse ela é minha irmã? Não foi Sara que disse ele é meu irmão? Então tudo que eu fiz de coração puro. Um rei ímpio, escute, queridos, um rei ímpio, conversando com Deus e falando: o meu coração estava puro diante do Senhor. E Deus então, em sonho, responde a um rei ímpio: eu sei que o que você fez de coração puro. Eu mesmo, o Senhor, impedi que você pecasse contra mim. Por isso eu não permiti que você tocasse nela. Mas agora vá, conserte essa bagunça, devolva a mulher para o profeta, ele orará em seu favor, para que você não morra. Mas saiba, tenha certeza, que se você não consertar a sua vida, que se você não devolver a mulher do outro, esteja certo que você e tudo que é seu morrerá. Você e tudo que é seu morrerá, se você não consertar a sua vida diante de Deus. Abimeleque falou: eu fiz tudo de coração puro. E o Senhor falou: eu sei, eu vi, porque Deus sonda os nossos corações, até mesmo dos ímpios. E o Senhor disse: eu sei que você estava com o coração puro, mas agora vai e conserte isso. Do contrário, morrerá você e tudo que está abaixo de você. Quando você caminha com o coração impuro diante de Deus, você faz morrer você e tudo que está abaixo de você. Às vezes a gente não sabe porque todas as coisas ao nosso redor estão de mal a pior. Mas o Senhor está falando: conserte a sua vida, para que você e tudo que está abaixo de você, sua casa, seus filhos, seus negócios, seus bens, seus netos, para que não pereça. Porque quando nós somos encontrados com o coração impuro diante de Deus, nós e tudo que está abaixo de nós perece. Mas o Senhor fala também, Deus disse: eu protegi você, porque eu vi o seu coração. Mas agora vai lá e se conserte. O Senhor está dizendo que quando somos encontrados com o coração puro diante dEle, o Senhor nos protege de fazermos coisas erradas. Quando somos encontrados com o coração puro diante de Deus, o Senhor disse: fui eu que te impedi de não pecar contra mim, porque eu vi o seu coração, você foi encontrado com o seu coração puro, e eu te impedi de fazer coisas erradas, porque o seu coração estava puro diante de mim. Quando nós somos encontrados com o coração puro diante de Deus, o Senhor nos guarda, guarda nós e tudo que é nosso, guarda a nossa vida e tudo aquilo que está abaixo de nós. O Senhor nos protege. Mas quando o nosso coração está impuro, você entregue para você se proteger. É como se o Senhor liberasse. Quando estamos com o coração impuro, queridos, corremos o risco de exposição, de humilhação, porque não aceitamos o conserto diante de Deus. Tantas vezes o Senhor já tem nos chamado para um conserto. Por quê? Porque a confissão, ela é acompanhada de restauração. E Deus, Ele se movimenta e Ele honra aqueles que o honram, não aqueles que escondem os seus pecados, não aqueles que protegem os seus pecados. O Senhor deu uma direção a um homem ímpio, que ouviu a direção de Deus e obedeceu. E ele e toda a sua casa foram restauradas, foram salvos, foram protegidos pelo Senhor. Porque um homem ímpio deu uma resposta a Deus de obediência.
E nós, os seus filhos, quanto mais o Senhor espera de nós. Não é só obediência, queridos, mas é que estejamos com o nosso coração puro diante dele. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém saiba. Para que a gente não durma com a consciência pesada diante de Deus. E fale: Senhor, eu e tudo que é meu te honrará. Eu e tudo que está abaixo de mim, Senhor, te honrará. Existe para te servir, existe para te honrar. E se tem algo na minha vida, Senhor, que não está de acordo com a tua palavra, se eu tenho sido encontrado com o coração impuro diante do Senhor, me convença, Espírito Santo, porque Ele todos os dias, Ele acredita que nós faremos diferente. E Ele tenta nos convencer do pecado, da justiça e do juízo todas as manhãs quando a gente acorda. Ele fala: ei, eu não desisti de você, eu estou aqui, faça diferente hoje. Honre ao Senhor com a sua vida, com o seu corpo, com os seus olhos, com as suas mãos, com os seus bens. Pare de envergonhar o Senhor Jesus. Pare de envergonhar o Senhor Jesus no seu oculto e no seu secreto. Honre ao Senhor para que você e tudo que é seu frutifique. Você e tudo que é seu tenha vida. Você e tudo que é seu frutifique, cresça, amadureça, prospere diante de Deus. E aí as pessoas vão olhar para você e elas não sabem por que a sua vida tem frutos. Porque você está sendo encontrado com o coração puro diante de Deus. Ninguém sabe das suas lutas. Às vezes ninguém sabe das suas renúncias. Ninguém sabe das suas guerras. Mas o Senhor sabe. E o Senhor glorifica a sua vida através das suas renúncias. A sua vida glorifica a Deus, não quando conquistamos coisas diante dos homens, mas quando renunciamos coisas no secreto. Para a honra e glória de Deus. Renunciamos toda bandeja, todo banquete que o mundo vem e fala: ei, aqui é mais fácil, aqui é mais cômodo, aqui não haverá dor. E você fala: não, eu prefiro trilhar esse caminho da dor, mas para que o Senhor seja glorificado através da minha vida. Para que o Senhor seja honrado no meu oculto, no meu secreto. O Senhor vai honrar a sua vida. Como que é seu nome? O rapaz que está atrás de você, Rosa. Glaucio, o Senhor honrará a sua vida. Porque você tem sido obediente. O Senhor me fala isso. O Senhor honrará a sua vida e a sua casa. Porque você tem sido obediente, não diante dos homens, mas diante dEle. E Ele sabe das suas lutas. E a sua tribulação termina em esperança. O Senhor tem o melhor para nós, queridos. Vamos nos colocar de pé, vamos orar.